Olá, eu sou Daniel, sejam bem-vindos ao canal. E na série EBD Aulas em Vídeo, vamos estudar a lição de número 10. A lição de número 10 tem por título Milênio, um tempo glorioso de paz na Terra. Vamos tomar por base o textuário da lição, que encontra-se em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degoladas, pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O que será? O que a Bíblia fala sobre esse tal de milênio, esse tempo glorioso de paz sobre a terra? A Bíblia deixa bem claro que Cristo ele há de estabelecer o seu reino sobre a terra. E esse reino, sem dúvida, ele não tem precedentes na história. Em toda a história de reis e reinados, desde os primórdios da civilização, nunca houve e não haverá um reino comparado com o que há de ser o milênio, esse tempo glorioso de paz sobre a terra. Embora alguns teólogos consideram, teólogos entre aspas, materialistas, que acreditam que esse reino não passa de uma coisa simbólica. Outros como uma utopia, mas nós cremos no testemunho da palavra de Deus. O que é milênio? É claro que não vamos encontrar a palavra na Bíblia, em nenhuma parte da Bíblia, o nome milênio. Mas milênio é uma referência ao reino de Cristo por 1000 anos sobre a terra. Então, quando nós falamos de milênio, estamos fazendo referência ao reino de Cristo que será estabelecido na terra no espaço de 1000 anos. E a Bíblia fala disso? Sim, são 1000 anos literalmente. Em Apocalipse capítulo 20, versículo de 1 a 5, diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selos sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles. E foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então nós vemos aqui nessa referência de Apocalipse que existe várias menção dos 1000 anos, que é uma referência ao reino de Cristo sobre a terra. Milênio também é uma manifestação plena do reino de Deus na terra. Então, milênio
é uma referência da manifestação plena do reino de Deus na Terra. Quando será o milênio? Não existe uma data prevista para isso, mas entendemos dentro das sequências escatológicas e proféticas, depois do arrebatamento, depois da grande tribulação, que é um período de 7 anos, no final dessa grande tribulação, iniciará na Terra o milênio, ou seja, Cristo vai estabelecer o seu reino durante 1000 anos. E esse reino não terá comparação com outros reinos que já se levantaram sobre a terra desde então. Quem estará na terra durante o milênio? Quem serão os participantes? Qualquer um há de participar deste reinado tão próspero, nesse tempo tão glorioso e de paz sobre a terra? Só 2 tipos de povos vão participar desse reinado sobre a terra. Os judeus, que são o povo de Israel, e os gentios, ou seja, as nações, que depois que foram julgadas no julgamento das nações, após a grande tribulação, as nações que forem julgadas nesse tribunal, aquelas que foram benéficas com o povo de Israel, que não perseguiu, mas acolheu, que vestiu, que deu água, que visitou quando enfermo, estes que foram benéficos com o povo judeu, que é os irmãos de Jesus segundo a carne, eles vão ser dignos de entrar no reino de Cristo no milênio. Até aqueles que morreram por causa da palavra de Deus, que não quiseram se submeter a toda a tirania do anticristo durante esse período da grande tribulação, eles vão ressuscitar e vão entrar de cabeça erguida nesse reino. Então, o milênio, os participantes dele serão o povo judeu e as nações que foram julgadas e dignas de entrar no reino de Cristo durante 1000 anos. Com relação às outras nações que foram ímpias, que perseguiram, que maltrataram o povo judeu e que foram a favor com os desígnios do anticristo, da besta que estava assolando a terra, estes não vão existir. Esses serão simplesmente condenados e não vão entrar, vão deixar de existir, não vão entrar no reino de Cristo. E a igreja? A igreja estará lá? Bom, Cristo, ele, quando vier na ocasião do capítulo 19, versículo 11 do Apocalipse, com milhares de seus santos, a igreja estará ali com ele, porque enquanto a igreja estará nas bodas do Cordeiro, na terra estará acontecendo a grande tribulação. Quando for no final que Cristo vier para livrar Israel, que ele virá em glória aos olhos de todo mundo, ele virá com milhares de seus santos. Então, a igreja, ela, juntamente com Cristo, estará regendo o mundo. Como Apocalipse, capítulo 2, versículo 26 e 27 diz: E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei o poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. Serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Então, o que eu posso entender é que a igreja estará sempre com o Senhor. Não vamos dizer que a igreja estará fazendo um papel ou em um lugar específico. A Bíblia não mostra isso. Mas que ela estará sempre com o Senhor, com certeza, regendo o mundo. Objetivos do milênio.
qual é a importância de Deus estabelecer esse reino na terra durante 1000 anos? Primeiro, exaltar a Cristo. Cristo lhe será exaltado. Hoje muitos tentam ignorar, tentam menosprezar Deus, Cristo, a sua palavra, a mensagem da cruz. Todo o conhecimento de Deus hoje é menosprezado, até mesmo os países que foram berço de grandes avivamentos, de grandes manifestações da palavra de Deus, do Evangelho, hoje são considerados um continente, uma nação pós-cristã. O materialismo, o ateísmo, a imoralidade tem tomado conta destes. Mas no reino de Cristo sobre a terra, ele será exaltado. Veja o que diz Filipenses capítulo 2, versículo de 9 a 11. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, no milênio, Cristo será exaltado, porque Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Manifestar o reino de Deus na sua plenitude. O milênio, com certeza, será o cumprimento do que diz Mateus capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, o milênio, como já fora dito, é a manifestação plena do reino de Deus, porque a vontade de Deus estará prevalecendo no céu, como também na terra. Mostrar que esse mundo pode ser administrado com justiça e equidade. Quantos não aspiram por justiça, por um reino justo, um governo justo, né? Mas em toda a história da humanidade sempre houve tirania, sempre houve grandes reinados que foram prósperos, mas sempre deixaram a desejar. As pessoas até hoje das maiores e melhores potências mundiais aspiram por dias melhores, por um governo melhor. E o reino de Cristo, ele mostrará que o mundo pode ser administrado com justiça e equidade, porque isso vai se cumprir. Cristo ele vai reinar e todos vão provar e ver o quanto Cristo vai reinar sobre a terra com justiça, com equidade. Hoje, as pessoas consideram políticos, governo, como uma piada. Estão desacreditadas porque só há corrupção, injustiça e toda sorte de males que prejudica a humanidade. Em vários países do mundo sempre há essa mancha chamada corrupção. Mas no milênio, no reinado de Cristo, isso não haverá. E a humanidade vai provar esse reino perfeito sob o poder de Cristo. Então, como é um reino que não tem precedente na história, ele vai ser único. Deixar bem claro que os reinos deste mundo pertencem a Cristo. Se levantaram muitos reinos, vários impérios, mas todos passaram. Mas esse reino de Cristo, tudo estará em suas mãos, e o reino dele será para sempre. O milênio é a prova disso. Veja o que diz Apocalipse 11:15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor
e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Não haverá um reino que não vá se render ou prestar adoração e respeito e favor a Cristo, porque todos os reinos serão entregues a Ele. Como será o milênio? Até agora nós vemos falando da exaltação de Cristo, do alcance do seu reino. Mas como será o milênio? Falamos do aspecto real daquele que vai reinar e dominar sobre todo esse reino. Mas como será o milênio? Aspectos relevantes. Haverá um conhecimento universal de Deus. Como eu falei, hoje o conhecimento de Deus, da sua palavra, de Cristo, é desprezado por muitos. As pessoas ignoram. Mas nesse período, nesse tempo de paz sobre a terra, o conhecimento de Deus será universal. Veja o que a Bíblia diz em Isaías 11:9. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Vai ser um período onde todo o mundo terá o conhecimento de Deus e de sua palavra. O temor de Deus será universal. Haverá paz na terra, uma coisa que todo mundo hoje deseja, sonha. Porque nós vemos em manchetes, jornais, as grandes atrocidades, a violência, o roubo, a insegurança, o terrorismo. Tanta tragédia, tanta impiedade, e as pessoas clamam por paz, querem paz, mas é difícil nesse mundo com tantas pessoas entregues ao pecado e aos seus desejos ilícitos. Mas no reino de Cristo haverá o tempo da paz. E a Bíblia diz em Isaías 2, versículo 15 assim: E ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos, e este converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Quantos conflitos nós vemos aí de guerras entre países, nações, o grande investimento na indústria armamentista e militar, mas no reino de Cristo não haverá necessidade de formar exército, de fabricar armas, de conflitos. Não, porque a paz de Deus será estabelecida em todo o mundo. O próprio Cristo estará lá. E a Bíblia diz que ele é o príncipe da paz. Então, não haverá nação contra nação, não haverá guerra, não haverá nada que ameace a paz daqueles que vão usufruir do reino de Cristo na terra durante esses 1000 anos que a Bíblia aqui fala claramente. A natureza será transformada. Alguém pode até não saber, mas antes do pecado, a natureza era perfeita. Os animais eram dóceis, não eram ferozes. Não precisava matar o outro para se alimentar. Mas quando o homem pecou, tudo mudou.
A terra ficou enferma, a natureza, tudo de uma forma geral, foi amaldiçoado por causa do pecado. E no milênio isso será restaurado. A natureza será transformada. Veja o que a Bíblia diz em Isaías 11, versículo de 6 a 9. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito. Se deitará, e o bezerro e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas. Seus filhos se deitarão juntos do leão, comerá palha com boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, a natureza será restaurada, transformada, voltando ao seu princípio original. Os animais voltarão a ser dóceis, não vão ter medo do ser humano e vai voltar a comer as ervas. Isso está claro nas Escrituras Sagradas. A natureza será transformada. Haverá saúde e prosperidade para todos. Hoje a gente vê a desigualdade, a gente vê a dificuldade, a pobreza, a dificuldade que as pessoas têm de se manter, é fome, é tanta necessidade. A gente vê em todo o país e até fora aí no mundo as pessoas vivendo em condições difíceis, subhumanas. A gente vê alguns países na África as pessoas morrendo de fome, crianças cadavéricas. Uma coisa horrível. Com tanta fartura, com tanta coisa que existe, desperdício. E existe essa desigualdade onde o ser humano, nosso semelhante, morre porque não tem o que comer. E até mesmo condições de privação muito grande. Não tem o direito de tomar uma água potável. Então tudo isso é característica deste mundo. Até mesmo os países que são considerados grandes potências mundiais, lá por trás, nos bastidores, encontramos as injustiças, a desigualdade, nós vemos toda uma classe social totalmente necessitada de cuidados básicos. Mas eu quero dizer que no milênio haverá saúde e prosperidade para todos. Nós vemos aí epidemias, doenças que têm devastado o mundo. Tantas doenças, mas nesse reino de Cristo, saúde. Como a humanidade, quando pecou, perdeu a sua longevidade de vida. Mas no milênio, tudo isso será restaurado. Veja o que a Bíblia diz. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Isaías capítulo 65, versículo 20 a 22. Então, o milênio realmente será um tempo de paz glorioso sobre a terra, porque o próprio Cristo estabelecerá o seu reino durante 1000 anos sobre a terra, para que toda a humanidade possa ver o Cristo justo reinando com todo o poder sobre a terra. Um reino que não tem precedentes na história. Então, o plano de Deus é muito glorioso sobre a terra para a humanidade. Isso inclui sua restauração espiritual, moral, social,
ecológica e institucional. Então, que se cumprirá isso quando Cristo estabeleceu o seu reino sobre a terra. Então, o milênio será um tempo de paz, um tempo de glória que a humanidade sempre sonhou. Porque quando Cristo vier reinar, ele virá e todas as nações contemplará e verá que ele realmente é o desejado de todas as nações. Amém? Que Deus abençoe a todos. Espero que tenha gostado da aula, né? Esse vídeo assim veio atrasado por conta de alguns problemas técnicos, mas os próximos vídeos vamos trazer um pouco mais adiantado para que os irmãos possam ter a oportunidade de ver antes de aplicar a sua aula, né? Como estamos na sequência, temos que trazer o vídeo de volta. Então, que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém?